Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui mais uma noite comigo. Pedir desculpa pela minha voz, que eu tô rouca. E, além de tudo, a gente tá com problema de microfone. Então, eu vou me esforçar ao máximo para tentar falar mais alto. Mas se vocês não compreenderem alguma coisa, inclusive o pessoal da live, eu repito, só um ponto. Achei isso. Então vamos começar, que a gente já está um pouquinho atrasado. A gente está tentando ligar o microfone. Vamos começar com a nossa oração e depois com o nosso estudo, como sempre. Eu peço ao todo o corpo mediúnico para firmar a cabeça agora na oração, para que a gente faça um trabalho bem protegido. Grande Criador, agradecemos a oportunidade de estar aqui reunidos para estudarmos e trabalharmos. Que as entidades nos guiem durante o passo, para que consigamos trazer paz a cada irmão que o busca. Que assim seja. Hoje a gente vai ler o capítulo 14, que ele diz respeito aos médiuns. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestação. As principais são médiuns de efeito físico, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Hoje a gente vai estudar somente uma opção e nas outras semanas as outras opções. Então hoje a gente vai estudar o número 1, que são os médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos de corpos inertes, ruídos e etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau, mas são poucas as pessoas que não a possuem. Ainda mais raras são as que produzem grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço, transporte através do ar e, sobretudo, aparições. Os efeitos mais simples são o da rotação de um objeto, pancada por meio de movimento de um objeto, ou dadas anteriormente na sua própria substância. Sem se dar importância capital a esse fenômeno, achamos que não deve ser menosprezado. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para firmar a convicção. Mas convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que se dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra. Geralmente, a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Os médiuns involuntários ou naturais são os que exercem a sua influência sem querer. Não têm nenhuma consciência do seu poder e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho. Essas coisas fazem parte da sua própria maneira de ser, precisamente como as pessoas dotadas de segunda vista e que nem o suspeitam. Essas pessoas são dignas de observação e não devemos descuidar de anotar e estudar os fatos dessa espécie que possam chegar ao nosso conhecimento. Eles surgem em todas as idades e frequentemente entre crianças ainda muito pequenas. Esta faculdade não é, por si mesma, indício de estado patológico, pois não é incompatível com a saúde perfeita. Se a pessoa que a possui é doente, isso provém de outra causa.
Os meios terapêuticos, aliás, são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, ela pode aparecer depois de uma certa fraqueza orgânica, mas essa não é jamais a sua causa eficiente. Não seria razoável, portanto, inquietar-se com ela no tocante à saúde. Só haveria inconveniente se a pessoa, tornando-se médium facultativo, a usasse de maneira abusiva, pois então poderia ocorrer excessiva emissão de fluido vital, determinando enfraquecimento orgânico. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e físicas a que a ciência submeteu algumas vezes criaturas débeis e delicadas, com o fim de evitar que praticassem fraudes. Essas experimentações, na maioria das vezes feitas com más intenções, são sempre prejudiciais aos organismos sensitivos, podendo acarretar grave desordem à sua economia orgânica. Fazer semelhantes provas é jogar com a vida. O observador de boa fé não precisa empregar esses meios. Os que estão familiarizados com esses fenômenos sabem, aliás, que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que em vão se buscará a sua solução na ciência exata. Pelo fato mesmo de pertencerem esses fenômenos à ordem moral, deve-se evitar, com um cuidado não menos rigoroso, todos os motivos de superexcitação da imaginação. Sabe-se quantos acidentes pode produzir o medo, e haveria menos imprudência se conhecêssemos todos os casos de loucura e de neurose provocados pelas histórias de lobisomem e dragões. Que aconteceria então se pudessem persuadir a todos que se trata do diabo? Os que procuram convencer os outros dessas ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Eles podem matar. Ora, esse perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, e podem apavorar-se ao pensar que sua casa se tornou um covil de demônios. Foi essa crença funesta que produziu tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Bastaria, entretanto, um pouco de discernimento para compreenderem que, ao queimar os corpos considerados como possessos do diabo, não queimavam o diabo. Desde que desejavam livrar-se do diabo, era este que deviam matar. A doutrina espírita, esclarecendo sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá nessa crença o golpe de misericórdia. Longe, pois, de sugerir essa ideia, deve-se é que um dever de moralidade à humanidade combater onde quer que apareça. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa é deixar que os fenômenos sigam o seu curso natural. A natureza é mais sábia que os homens. A providência, aliás, tem os seus planos, e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos seus mais amplos desígnios. Mas devemos convir que os fenômenos assumem às vezes proporções fatigantes e importunas para todos. Em todos esses casos, convém fazer o que passamos a explicar no capítulo 5. Demos já alguns conselhos a respeito, dizendo que é necessário estabelecer relações com o espírito para saber o que ele deseja. O meio seguinte é igualmente baseado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior que podemos dominar pela ascendência moral. É essa condição de superioridade que devemos procurar adquirir. Para obter essa condição, é necessário fazer a pessoa passar do estado de médium natural para o médium facultativo. Produz então um efeito semelhante ao que verifica no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente ao ser substituído pelo sonambulismo magnético. Não se extingue a faculdade de desprendimento da alma, mas dá-se-lhe outro curso. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de impedir as manifestações, o que raramente se consegue e nem sempre está livre de perigo, é necessário levar o médium a produzi-las por sua vontade, impondo-se ao espírito. Dessa maneira, o médium chega a sujeitá-lo e, de um doutrinador às vezes tirano, faz uma subordinada frequentemente bastante dócil. Fato digno de nota, e que a experiência confirma, é que uma criança, nesse caso, tem a mesma e muitas vezes maior autoridade que um adulto. É outra prova a favor desse princípio fundamental da doutrina, segundo o qual o espírito só é criança pelo corpo, tendo em si mesmo um desenvolvimento anterior à sua encarnação atual.
que pode lhe conferir ascendência sobre os espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma pessoa influente e experimentada, se o médium não estiver em condições de fazê-lo, é quase sempre um meio muito eficaz. Voltaremos mais tarde a esse assunto. É a essa categoria mediúnica, ao que parece, que deviam pertencer as pessoas dotadas de uma certa carga de eletricidade natural. Verdadeiros torpedos humanos, produzindo por simples contados todos os efeitos de atração e repulsão. Seria errôneo, entretanto, considerá-las como médiums, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, as experiências provaram de maneira conclusiva que, nesse caso, a eletricidade é o único agente do fenômeno. Essa estranha faculdade, que quase se poderia chamar de doença, pode às vezes ligar-se à mediunidade, como se vê no caso do espírito batedor de Bergzaber, mas na maioria das vezes é completamente independente. Segundo dissemos, a única prova de intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse fator não existir, é lógico atribuir seus fatos a causas físicas. Resta a questão de saber se as pessoas elétricas teriam maior aptidão para se tornarem médiums de efeitos físicos, acreditando que sim, mas isso só poderia ser verificado pela experiência. Então, essa é a leitura de hoje. Antes da gente começar a discutir, alguém quer já começar a falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Boa noite, Aline. Boa noite. Eu nem vi o senhor ligando. Eu estou muito adiantado hoje. Não. Então, basicamente, o capítulo de hoje diz que todo mundo é médium. Todo mundo, então, tem essa capacidade. Porque ser médium é ter a capacidade de sentir os espíritos. A diferença é que uns são médiums mais desenvolvidos e outros nem sabem que tem essa possibilidade. Então, tem o que ele chama de médium facultativo e o natural. Isso. O natural é aquela pessoa que não sabe da mediunidade, mas que sente, tô sentindo energia, a energia daqui tá pesada, tô passando meio mal, eu acho que é o lugar. Ou, preciso ligar pra pessoa tal, tô sentindo. Então, esse é o médium natural. E tem o facultativo, que são os que já conseguem estabelecer, seja de uma forma muito clara ou ainda está aprendendo, está desenvolvendo uma comunicação com os espíritos. Aí uma coisa que Kardec chama a nossa atenção é que ser médium, no caso o facultativo, que também pode ser chamado de ostensivo, não faz com que a gente seja um ser superior, nem que um ser tenha superpoder. Na verdade, assim, a gente tem que, sabendo dessa nossa condição, dessa nossa mediunidade, a gente tem que firmar a cabeça pro ego não vir acima. Às vezes é mais difícil até pra gente. Então a gente tem que andar mais assim na moralidade, na ética e não deixar isso, a gente achar que a gente é superior por conta disso. Pelo contrário, a gente pode ser um médium muito bom e ser uma pessoa muito ruim lá fora. O que mais? Dessa parte de médium, alguém quer falar alguma coisa? Tipo, de ser médium, da definição de médium. Ficou claro para mim essa diferenciação do efeito físico. Qual a diferença desse médium de efeito físico que foi citado no texto para os demais? Tá, então, hoje a gente vai discutir esse médium de efeito físico. Os demais vai ser as próximas, tá? O médium de efeito físico é o médium que ele tem a capacidade de, por exemplo, apagar uma luz, fazer um objeto se mover, fazer ruído, estalo, barulho. Aí, da mesma forma, a gente tem o médium que é consciente, ele sabe dessa mediunidade, e tem os que não sabem. Então, os que não sabem, que seriam os naturais. Pode falar, Serginho. Só que aí tem que falar alto, que a gente está sem microfone. Tá, na verdade, o médium de efeito físico, ele tem o plasma que ele doa para o espírito, e é os espíritos que apagam a luz, é os espíritos que movimentam as coisas. Por causa da mediunidade, por causa do plasma que ele tem. Ele doa esse plasma, como o espírito também pode usar esse plasma dele para aparecer em público. Nós podemos estar aqui nessa reunião, de repente um de nós aqui, ou mais de um, tem esse plasma, e o espírito
se materializa à nossa frente. Mas isso para eles fazerem, não é apenas eles quererem, porque nem todo mundo tem a mediunidade da visão, de enxergar, né? Então precisa de um médico, de um médium que tenha esse plasma para fornecer essas condições para ele poder se aparecer, entendeu? É basicamente assim, os que não sabem essa condição, eles estão tipo num ambiente e acontecem as coisas, eles não associam com eles mesmos. Só que para acontecer essas manifestações, todo mundo tem um fluido vital. Só que esses médiuns de efeito físico, eles têm um pouco mais. Então, o que o espírito faz? Ele junta o fluido espiritual dele com o fluido vital do médium, e isso gera uma força, como se fosse uma força motriz. E é essa força que ele envolve o objeto, ou a lâmpada, ou ele usa essa força para se personificar, né, para aparecer uma imagem, com essa junção. É como se fosse, tem a madeira, tem o imã não vai puxar a madeira. Mas aí, com essa junção do fluido do médium com o fluido do espírito, faz com que a madeira vire um ferro, sabe? E aí consiga fazer a movimentação. Recentemente eu tive uma experiência assim de escutar, falei pro pai, parecia que alguém tinha batido assim, bem assim no meu ouvido. E aí eu não tinha ninguém no quarto, estava todo escuro, não tinha ninguém, só tava eu. Então assim, foi um barulho muito claro, assim, de alguma coisa batendo, assim, parecia que alguém tinha pego uma tampa, sabe quando baixa duas tampas assim? Sim. Não tinha nada assim no quarto, aparentemente, assim, não estava vendo nada, né? Pode ser. E é bem nítido. Bom, você já percebeu que a sua mediunidade está bem apurada, né? Então, você pode se preparar bem, porque você vai ter alguns momentos, que nem terça-feira passada, certo? Então, eu até fiquei assim muito contente. Comentei com o Felipe da ação dos companheiros, dos médios presentes na ajuda, no auxílio, entendeu? Poxa vida, todo mundo cooperou, até mesmo a hora que nunca aqui eu vou Marcelo? Não, Fernando. Quem? Fernando? Fernando. O Fernando falou assim, filho, vamos comigo? Eu olhei para o Fernando, vi que ele estava mediunizado. Então, o que eu notei naquela hora? Eu notei que o mentor espiritual dele já tinha percebido que ele estava vendo o mentor espiritual, porque a situação era de acalmar ele para ele poder ser recolhido. Aí eu calei porque imediatamente ele foi. Você vê que essa atenção de todo mundo é muito importante, porque nesse momento a gente tem que estar preparado, que nem hoje. Hoje faltou uns par deles, né? Então, quem está tem que estar firme. Sim. Tem que estar firme. Mas só pra gente também não sair não muito sabe doce. o que se ocorre, né? Sim. Porque o caso do menino foi os mentores espirituais que recolheram ele. Tá bom. Entendeu? Aí a gente retoma o assunto só, porque também pro pessoal da live não ficar boiando no assunto, como é uma coisa mais interna. Tá bom? Pode continuar. É que eu estou falando mais. Mas em relação à mediunidade dela, Quem não entendeu. Sim. E mais, assim, para ela notar a caridade que ela fez. Com certeza. Porque você sofreu, eu sei que você sofreu, mas a caridade que você fez foi muito grande. Você não imagina o quanto você fez caridade naquele momento. Ô Jéssica, eu tenho uma pergunta. E esses espíritos que conseguem fazer essas coisas físicas, fazer os efeitos físicos, é dessa mesma forma que
alguns espíritos obsessores também fazem, que a gente vê muito relato de cair nos copos, quebraram todos em casa, armário batendo, essas coisas. É dessa mesma forma que acontece? Sim, é dessa mesma forma e é por isso que a gente tem que manter sempre a cabeça firme, tá sempre vibrando coisa boa. Então, se você tá sempre xingando, tá sempre com ódio, com inveja, com essas coisas, né, mundanas, você vai atrair pra si esse tipo de espírito e aí vai ser a mesma coisa. Ele vai ligar o fluido dele com o seu fluido. Só que a partir do momento que você consegue firmar a sua cabeça, manter sempre... É sempre se controlar, se policiar, você é humano, eu sou humano, todo mundo erra, a gente tem ódio, a gente tem ira, a gente tem tudo isso. Só que a partir do momento que você vê que você está ficando correto, você tem que se corrigir. Então você tem que estar sempre se vigiando. Exatamente por conta disso. Quando você se policia, você... eu pensei mal, desculpa, perdão, muda a cabeça, muda o jeito de ver a coisa, você acaba não dando espaço para esse tipo de espírito zombeteiro, ou seja. Mas é a mesma forma. Mas indo de encontro com a pergunta dela, eu ia fazer uma pergunta muito parecida, inclusive era essa mesmo, mas em situações assim, por exemplo, é igual a gente vê nos filmes, tá a casa lá, a família muda pra lá, os caras tudo de boa, são pessoas boas, não são pessoas que têm pensamentos assim, enfim, e aí começa a acontecer esses fenômenos. Inclusive na minha própria casa já aconteceu muitas vezes, inclusive de um copo voar no meio da cozinha, sem ninguém lá, nem o gato, ninguém tava, e ficamos sem entender. Então, como que ocorre esse tipo de situação? Porque às vezes a pessoa também é involuntária, ela não está pensando, ela não está fazendo nenhuma maldade, simplesmente ela chegou ali e começou a acontecer. Nesses casos, o pai pode ficar melhor também, né? Mas a gente tem os espíritos obsessores materiais. Então, não quer se livrar, fica preso na casa, desencarna e fica ali. Então, eles vão fazer essas coisas para afrontar ou até para, né, deixar... Mas ainda assim, é através desse processo... Mas de qualquer forma precisa do fluido de um médium. Do fluido. Como todos nós somos médiums, todos, é inerente ao ser humano. Todos temos esse fluido vital. É que quando a gente se propõe a trabalhar com isso, estudar, sentar na roda, você tá de forma, como eu posso dizer, você voluntária, se doando o seu fluido. Só que nos casos que a pessoa não é voluntária, de qualquer forma, ela precisa do fluido do médium, precisa do fluido do espírito para acontecer qualquer manifestação. Sozinho o espírito não consegue. Eles não precisam ser compatíveis, em ambas com A compatibilidade se dá no caso de vibração. Vibração mental, né? Acontece o seguinte, nós temos que saber uma coisa. Quando começa essas atitudes de quebrar copo, quebrar prato, bater coisa, espíritos evoluídos não fazem isso. Primeira coisa. Segunda coisa, ou obsessores pesados, ou espíritos que vêm para debochar. Eles aproveitam sempre uma família boa, mas às vezes tem algum ali que está desequilibrado. E esse desequilíbrio daquele é a porta de entrada. Suficiente para eles aproveitar o momento. Você entendeu? Porque ele aproveita o equilíbrio daquele para desequilibrar o resto da família. Se ele não consegue atingir o que ele quer, ele vai sempre no elo mais fraco, né? Sempre vai ter alguém que vai ceder, né? Você põe 2 tratores, um puxando o outro por uma corrente, vai ter um elo que vai abrir. Uma hora vai, né? Entendeu? Aquele elo que abre é o que deixa romper as coisas, né? Então nós temos que sempre estar atento com isso aí. Entendeu? E nós temos que saber uma coisa. Nós podemos sempre estar orando, estar de cabeça firme, mas mesmo que a gente somos médios, nós somos falhos. Nós não somos peito de aço, nós não somos coisa. Então, nós temos nossos defeitos e nós temos nossas falhas. E numa dessas falhas, a gente toma bordoada. Entendeu? Eu não quero fugir muito do tema, mas só para não passar uma impressão errada, pessoas boas, ter vibrações ruins não quer dizer que você não é uma pessoa boa. Você pode estar com a vibração ruim por pequenas coisas. E tem até uma passagem que ilustra muito isso, que eu lembro que eu ouvi do Chico Xavier, que ele dá uma topada e Emmanuel fala para ele, já viu, é muito bonitinho, e Emmanuel fala para ele, agradeça. Mas não vou agradecer pela topada? Agradeça.
Aí ele não entende muito bem, mas ele agradece. E aí depois Emmanuel explica para ele que tinha uma legião ali de espíritos que estavam querendo trazer ali, fazer mal para ele, e estavam procurando uma brecha. E aí eles conseguiram ali manipular para que a brecha seria ele reclamar da topada. Não, xingadinho. Exatamente isso. É uma coisinha Exatamente pequena, isso. às vezes pode ser uma porta de entrada. Exatamente isso. A Cecília tem uma pergunta. E no caso, há possibilidade de um espírito procurar contato para pedir ajuda? Sim. E aí? No caso também citado, a família é de boa, tudo, a casa era bem, aí de repente começou as coisas. Há possibilidade do espírito estar pedindo ajuda e as pessoas não terem muita noção da mediunidade e acontecer isso daí? A pessoa achar que... Sim. Do mesmo jeito que tem os espíritos que estão zombando ou que são mais inferiores, tem os que querem sair, querem conseguir. Chamar atenção. Chamar atenção por necessidade. Sim. Por necessidade. Porque ele não tem conhecimento. E às vezes entre a família tem um que é médium, mas como já foi comentado aqui, ele não tem conhecimento da mediunidade dele. Então há essa manifestação do espírito para que socorra ele, entendeu? Porque às vezes o espírito ele não está enxergando nada a não ser aquele ambiente que ele está, entendeu? Às vezes os mentores espirituais se aproximam dele, mas ele não vê os mentores espirituais, entendeu? Ô Jéssica, eu tenho mais uma pergunta. Eu acredito na ressonância energética, em que você vai vibrar na mesma vibração das coisas que você está vendo, das coisas que você atrai. Então, para um espírito querer se materializar, ele é um espírito material, então ele vai fazer esses efeitos físicos. Para que isso aconteça com você, você precisa estar numa vibração muito materialista, então. Por exemplo, eu sou um médium e proponho a fazer estar disposto para o espírito se manifestar. É isso? Para o Não, espírito conseguir ela tá- utilizar a sua energia, o seu fluido, para ele conseguir se manifestar, ele tem que estar na mesma vibração que você. Se o espírito é material, está muito apegado ao plano material, às coisas materiais, você tem que estar também. Então, essas coisas aconteceriam somente com as pessoas que estão com a visão muito fechada, com a visão muito apegada às suas coisas materiais? Nem sempre. Nem sempre. A afinidade é afinidade. Aí se encontra. Agora eu não sei se Mas, às o vezes- fato dele ser materialista, eu também. Não, eu acho que assim, mesmo que ele seja muito materialista e eu não, se ele precisar do meu fluido para causar o efeito, vai acontecer. Entendeu? Acredito. Pode discutir, levar para discutir com o bom também. Porque é que nem eu acabei de falar, nem sempre a gente está totalmente equilibrado. Você entendeu? Nem sempre. A gente é ser humano. Sim. A gente tem os altos e baixos. E que nem ele acabou de falar. Emmanuel falou com o Chico. Agradeça. Por quê? Porque eles estavam esperando uma caída. Sim. Se cai, eles aproveitam a caída para fazer o ataque. Você entendeu? Esse é o caso. Não é bem uma pergunta, mas a Rosemary Barreto Lopes, ela fala aqui que ela sente perfume na casa, mas ninguém sente, só ela. É um tipo de Que manifestação. beleza. Que beleza. Eu senti Se ela o cheiro de sentir perfume. Fala para ela, parabéns a ela. A mediunidade dela é de olfato e é espírito bom. Só ela na casa sente. É espírito Essa bom. não seria? Pode. Eu tenho uma... complementar aqui o que foi falado agora da Isa. Eu não gosto de falar muito de exemplos assim, porque parece que é eu que... Não é eu, gente, não é eu, Mas é a é espiritualidade. necessidade de Não falar. é eu não sou nada, é a espiritualidade. Então, assim, eu já tive algumas experiências espirituais, que entra de acordo com o que a Isa falou, de você estar na mesma vibração que aquele espírito.
até recentes agora, de estando no templo, me cuidando, eu tenho que manter a cabeça firme o dia todo, eu sou falho, ser humano, mas eu tenho que fazer, sabe assim, tá pensando bem, e mesmo assim, esses espíritos, eles me procuram, na maioria das vezes, para pedir ajuda. E não necessariamente existe uma compatibilidade de energia, tanto é que eu já vi os meus protetores espirituais, né? Do lado, assim, eu acho que, eu entendo que é não deixar que aquilo me atinja. Tipo assim, ó, a gente está aqui, a gente está no controle, mas ele precisa se comunicar com você. Mas aí, nesse caso, você é um médium que está aqui para ajudar. Então, esses espíritos sofredores, que eles precisam da sua ajuda, eles estão pedindo de alguma forma, ele vai conseguir. Independente, assim, de vocês estarem vibrando ou não na mesma. Porque você está aqui para ajudar. Essa dúvida da Isa, será que a gente tá... Eu já me culpei por isso, falei, mas eu tô fazendo tudo certo, eu tô fazendo as coisas, eu faço oração, e aí ele falou, eu tô fazendo tudo certinho, assim, não perfeito, né, mas assim, e ainda, por que eu tô... Eu quase fiquei louca, assim, de falar assim, o que eu tô fazendo de errado? Por que eles estão vindo até mim? O que eles querem de mim? Por que eles estão vindo? E aí, a importância da gente não carregar a nossa mediunidade como um fardo. A gente tem que carregar como presente. É um jeito da gente conseguir evoluir, ajudando e fazendo a tarefa. Eu só fui conseguir entender isso depois que eu trouxe isso aqui para o terreiro, que eu fui orientada, o pai conversou comigo, conversou bastante comigo. Mas até então, assim, eu achava que o problema era eu, que eu estava fazendo, eu falei, eu falava na minha vida, o que eu estou fazendo, gente? O que eu preciso melhorar agora para parar com isso? E quando eu trouxe isso para o pai, ele me deu uma outra visão de tudo. Não era você que vibrava o ímã, era que você precisava ajudar. Não, é o caso que nós conversamos no começo. É a tua mediunidade, você ajuda esses espíritos. E quando você viu os seus mentores espirituais junto, você sabe que aquele ser está precisando de ajuda, mas você está tendo a proteção também. Eles estão trazendo o ser, porque você oferece para ele a condições que às vezes os mentores espirituais trazem ele e ele não está enxergando os mentores espirituais. Ele é conduzido através das energias que os mentores espirituais oferecem em ajuda para ele, e ele acaba sendo dirigido até você para receber essa ajuda, porque você tem o quê? Você tem o peso da matéria. Quando a gente tem o peso da matéria, a gente está na matéria, então o espírito vai ter mais facilidade de te ver. Ele vai escutar você, ele não vai escutar o mentor que está do lado. Você entendeu? Aí precisa um trabalho de orientação e fazer o espírito acalmar para ele poder ouvir o mentor. A hora que ele ouvir o mentor, ele vai enxergar o mentor. Foi o caso do mentor do Fernando. Do Fernando falar, filho, vem comigo. A hora que ele falou, filho, vem comigo, eu olhei e eu falei, é o mentor do... E até o espírito passou a enxergar também. A segunda vez, filho, vem comigo, você já começou a lembrar, você começou a ficar livre. Foi a hora que nós trabalhamos somente com você. Deixamos ele embora e trabalhamos somente com você. Você entendeu? Agora, esse apoio dos irmãos, é isso que eu estou falando. Quando nós sabemos que tem um médium que tem uma função diferente, a gente tem que estar atento com esse médium, porque precisa do apoio. Temos a pergunta aqui do internauta, é a Amá.mariara, ela pergunta: quando o espírito usa nosso fluido, isso pode interferir na nossa saúde de alguma forma? Se a gente, por exemplo, de forma consciente, começa a trabalhar fora de um... Porque assim, para a gente trabalhar a nossa mediunidade, a gente tem que estar num espaço para isso. A gente tem que vir num centro espiritual, num lugar controlado e protegido. Quando é de forma inconsciente, involuntária, não. Você não vai ser prejudicada.
Agora, a partir do momento que você fora do local adequado, você começa de forma voluntária a praticar, aí sim, aí pode ser que você vá doando seu fluido vital, a ponto de você ficar enfraquecida. Muita gente começa... não é mais comum, é um ponto que eu queria chegar que eu não consegui ainda. Esse tipo de mediunidade hoje não é tão comum, porque atualmente o que a gente preza, o que os espíritos prezam é a comunicação inteligente. Então, pra que ele vai ficar batendo na mesa, fazendo ruído numa sessão, sendo que hoje a gente já tem formas de falar, de escrever, de se comunicar de formas melhores. Então, antigamente, esse tipo de mediunidade era importante para provar que os espíritos estavam ali. Então, era uma coisa mais física mesmo. Então, tinha que provar para as pessoas que tinha um mundo espiritual, que existia, só que hoje não faz tanto sentido. Então, a partir do momento que você transforma isso num circo, olha o que eu consigo fazer, começa a chamar... Sim, isso pode prejudicar a sua saúde. Porque você começa a doar o fluido que é vital para você viver. A Melhores do Dia aqui pergunta, o que é o peso da matéria? A Priscila. O peso da matéria é o encarnado que tem os fluidos espirituais, mas tem também a energia do corpo. Tudo que está presente no corpo fornece a vida para o corpo, a saúde para o corpo. É o que a gente chama de plasma. Plasma é a ligação entre o espírito e o corpo. Então, são os fluidos vitais do corpo. Os fluidos vitais do corpo. Aí, só pra ele... Tem mais perguntas? Alguém daqui? Assistência? Existem livros que explicam sobre isso, tá? De Chico Xavier. O pai deixou 3 perguntas pra gente debater sobre se a mediunidade no kardecismo ele é uma opção de trabalho para pessoas com limitações físicas, ou se uma pessoa com limitação física não pode exercer a mediunidade. Uma pessoa que tem a limitação física, ela pode exercer a mediunidade de forma igual a todo mundo. Às vezes uma pessoa que não anda, uma pessoa que está na cadeira de roda tem uma visão, então é um vidente muito bom, é um psicólogo muito bom. Então não depende do físico, depende do mental, do orgânico, do espiritual. Então isso é importante debater. Uma segunda coisa que ele pediu pra gente discutir é sobre como lidar com a mediunidade. Porque a gente aqui, não, a gente não se esforçar, né? Mas estamos trabalhando, estudando para isso. Mas pode ser que existam pessoas que estão na casa sentindo alguma coisa. O que tenho que fazer então? Estou achando que eu sou um médium, que preciso desenvolver. A primeira coisa não necessariamente vir para o terreno, mas estudar. Então existem livros disponíveis, inclusive o livro dos médiuns, que é um jeito de você começar. Seguindo disso, procurar um centro espírita, participar de roda de estudo, participar do desenvolvimento, seja ele na Umbanda, e começar a praticar, mas de qualquer forma, a partir do momento que você resolve desenvolver sua mediunidade, você tem que ter consciência de que isso vai ser para caridade. Isso não vai ser para vocês, sou legal, sou médium, sou legal, sou incorporado. Não. Você tem que estar ciente de que a partir do momento que você quer desenvolver, é para no fim você ajudar pessoas. Sempre vai ser para ajudar, seja encarnado ou desencarnado. Sempre vai ser para ajudar. Não tem outra opção. E aí a gente entra no perigo do ego. Então muitas vezes o médium, ele deixa a vaidade falar mais alto. E qual que é o perigo disso? Para de ouvir, para de escutar. Então eu sou bom, eu não preciso estar numa roda de estudo, porque eu já sei tudo. O que eu falo é verdade absoluta. Não me importa, não, é o espírito que está me dizendo. Isso abre porta para os espíritos, inferiores e os zombeteiros. Eles fazem com que você caia no seu próprio buraco. Porque daí você começa a acreditar em tudo que é verdade, você perde o seu filtro moral. Então tudo é verdade, você não passa pelo seu filtro, tipo, não, calma, isso é um absurdo, isso nunca pode ser de um espírito superior. Não, você perde. E aí você acaba se afundando e aí acaba passando vergonha. E também pode acontecer porque a nossa mediunidade, ela é um empréstimo. Então a gente tem a mediunidade para ajudar, não tem outro objetivo que não seja ajudar. A partir do momento que você usa para ganhar dinheiro ou para aparecer, para achar que você é o bonzão, a espiritualidade, ela pode tirar a sua mediunidade e aí você vai
acabar chegando num lugar e não vir só a entidade e acontecer de você ficar abandonado. Passar até ridículo. Passava esse citado naquele livro, né, onde ele vai fazer, eu assisti aquele que vocês falaram, que ele vai fazer uma palestra, ele acha que ele é o bom, ele vai fazer. Sim. E aí ele foi, aí a mentor dele falou, olha, eu só vou participar, só vou te ajudar para você não passar vergonha, mas... Em uma respeito ao missão, público, né, na respeito ao verdade. público. Em respeito ao público. Porque senão você vai passar vergonha. Então acho que entra nessa questão de você achar que é você, não tem nada de você. Se você tirar a sua espiritualidade, quem é você nessa situação? Sem dúvida. Eu ia comentar que sobre as limitações de um médium, eu acredito que a única coisa que pode limitar ele realmente é a própria mente. Que cresce o ego, cresce a vaidade, então limitações físicas eu vejo que realmente não tem. Tanto que teve uma vez que o pai comentou, eu acho que estava eu e o Felipe no dia, e mais outras pessoas, sobre um médium que ele já viu que era cadeirante também. Que é uma pessoa que começou a usar cadeira de rodas e que sempre tinha ali o cambono, tirava ele, colocava sentado, e enfim, isso não era limitação nenhuma para a espiritualidade trabalhar, para a espiritualidade fazer o bem, para ajudar ele, para ajudar as outras pessoas. O caboclo dava o atendimento sentado, né? A gente teve um caso, a gente tem uma irmã que tá, né, com cirurgia, a perna tá de muletinha, fica fazendo pergunta difícil na live. E aí ela tava impossibilitada de incorporar por conta da entidade e tudo, só que o pai autorizou, ela incorporou sentadinho, o espírito veio, Muito legal. a entidade veio. E que a única limitação realmente é a própria mente do médium. E acredito que quando uma pessoa deixa o ego, a vaidade, tomar posse, ela está bem mais perto do médium natural do que o médium facultativo. Sim. Mais alguma pergunta? De fato? Da live? Tem uma aqui. A Rosemary de Barros, ela pergunta: e os arrepios que eu sinto perto de algumas pessoas? É a sensibilidade que a gente tem em geral. É uma mediunidade, mas é uma mediunidade sem ser ainda desenvolvida. É a mesma que sente o cheiro de perfume. Isso, é uma sensibilidade. E ela pode perceber que quando ela sente arrepio, se o arrepio trazer mal-estar para ela, a energia da pessoa não é boa. Ela se afasta dessa pessoa. Quando ela sente o arrepio, mas ela se sente bem, ela não tem que se preocupar com isso. Deixa eu ver aqui a questão, da gente não estender, passar do horário. 48. Será que não tem mais pergunta? Alguém tem mais pergunta? Porque a gente já pode... Oi, pode falar. E no caso, com sonhos, você sonha com a pessoa, que a pessoa está passando ou vai passar, e só que assim, você não tem proximidade nenhuma com a pessoa, você praticamente nem conhece a pessoa a ponto de sentar assim, tomar café e tal, você só conhece a pessoa de vista, passar, mas você sonha. E essa é um outro tipo de mediunidade, que aí a gente vai estudar nos próximos, que é a vidência. Também é o desdobramento, no sonho. Sim. Se dá também desdobramento. É que Aí, no caso ela sonha com o que vai acontecer, mas sim. Ou o que está acontecendo. Mas aí é a afinidade que você tem com outro espírito e você se encontra. Aí você pode se encontrar até mesmo com um mentor espiritual seu, entendeu? Ou um parente seu que já está há muito tempo no plano espiritual, vem para te dar uma instrução, vem para te dar uma orientação. Não, mas no caso não tem contato com a outra pessoa. Do nada, você sonha e vê o que está acontecendo com a pessoa, mas você não tem proximidade. Mas é encarnado a pessoa? Sim. Mas se a pessoa é encarnado, você se encontra no momento do sono, você se encontra com o espírito, entendeu? Aí você não conhece ela materialmente, você não tem contato com a pessoa materialmente, mas espiritualmente você tem.
Porque a afinidade se aproxima. É que nem você pôr o ímã perto do ferro. Entendeu? Ele se junta. Se junta pelo quê? Pela necessidade. Ou pela necessidade da informação que você sabe. Exatamente. Ele vem acolher a informação. Entendeu? Porque quando a gente está em espírito, tem mais essa visão. Essa visão da afinidade, essa visão de perceber um ao outro, vamos dizer assim, que mais ou menos como é o seu comportamento, mais ou menos como a pessoa é. Você entendeu? Então tem mais liberdade, né? Está fora do corpo, tem mais liberdade. Então, essa possibilidade de buscar um aconselhamento, buscar uma ajuda, entendeu? Mas guarda, que aí a gente discute de novo, que aí vai ficar mais claro. Senão a gente entra no assunto e aí vai embora. Vamos agora para a corrente médica, para a leitura, para a oração da corrente médica e para a leitura dos nomes. Mari, por favor, hoje você lê, nosso amigo Zé conseguiu vir? Por baixo, pode começar. Aí se você conseguir ler um pouquinho alto, e a gente está sem microfone. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te conhecem como despeceiro, fiel e prudente. Fazê, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, terça, 7 de julho, os nomes da corrente são Kátia Gilmara Riveros, Francine Cristina Pereira Silva, Rafael Luiz Pereira da Silva, Daniel Henrique Pereira da Silva, Yasmin Gabriele Pereira da Silva, Camila Cristina Pereira da Silva, Patrícia Domingues Lacerenza, Rafaela Cristina Carvalho, Daniela Yui Castilho Cardoso, Andréa Passione Coelho, Ricardo Francisco Coelho, Renan Passione Coelho, Renata Evaristo, Tiago Passione Coelho, Giovana Passione, Gabriel Passione Coelho, Pedro Henrique Passione Coelho, Marilda Cláudia Passione Gonçalves Silva, Manuel Gonçalves Neto, Eduardo Passione Gonçalves Silva, Thaís Cristina Silva Souza, Ideberto Charles de Paula Souza, Eurique Passione Silva Souza, Miguel Passione Silva Souza, Maurício Dodge Correa, Aurora Dodge Correa, Isabelle Dodge Correa, Reinaldo da Silva Guimarães, Zoe Liz da Silva Vicentini Guimarães, Nicole Pereira Vicentini Guimarães, Monique Pereira Vicentini, Vitor Luiz Pereira Lopes Antônio, Henrico Davi Pereira Lopes Antônio, David Pereira Pinto, Stuart Pereira Pinto, Benedito Pereira Pinto, Maiara Marcondes, Carol Paes, Alberto Pascali Cardoso, Marinalva Aparecida Barros da Silva, Carlos Alberto Simões, Carlos Fabrício Barros Simões, Judite de Moraes Simões. Então esses são os nomes de hoje, essa foi a nossa discussão de hoje.
Quero agradecer a todos da live e aguardo vocês semana que vem.